Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre o custo da mão de obra. Como nós vimos nas aulas anteriores, o orçamento de obra ele é feito somando-se os custos diretos, os indiretos e o BDI, que nós veremos na sequência. Os custos diretos eles são compostos pelos materiais, como nós vimos, assim como também a mão de obra. Só que dentro da mão de obra, nós temos que verificar e entender o que contempla esse custo. Porque não é somente o salário do trabalhador que vai entrar no cálculo do serviço. Nós temos também ainda, além do valor do salário, alguns encargos. Quais são esses encargos? São aquelas obrigações que nós temos toda vez que nós contratamos um trabalhador. Por exemplo, a gente sabe que existem alguns recolhimentos obrigatórios que nós temos que fazer quando eu contrato um trabalhador com carteira assinada, que é, por exemplo, um FGTS, um INSS, entre outras contribuições. Nós também temos os encargos trabalhistas, que são aqueles que são provenientes da legislação trabalhista, como, por exemplo, 13º, férias. Então, todos esses custos, a gente tem que lembrar de contemplar isso dentro do valor dos nossos orçamentos, assim como também os custos indenizatórios. Porque, como nós sabemos, as obras elas são periódicas, elas têm uma data de início e uma data de fim. E, logicamente, que quando se termina uma obra, se não houver uma outra, nós teremos que demitir esses trabalhadores. E a gente sabe que nossa legislação também contempla custos para a demissão desses trabalhadores. Vamos agora ver o que contempla esses custos, esses encargos que nós estamos analisando nesse momento. Os encargos sociais, eles são compostos, como nós já falamos, dos encargos sociais, trabalhistas e indenizatórios. É importante também lembrar que, a partir de julho de 2014, houve uma alteração na forma de se contemplar alguns custos que nós temos em relação ao trabalhador, que nós vamos chamar aqui de encargos complementares. O que seriam esses encargos complementares? São os custos que nós vamos ter com o nosso trabalhador com vale transporte, alimentação, EPI, ferramentas, seguro acidente de trabalho, assim como os exames admissional, periódico e demissional. É importantíssimo que a gente saiba disso, porque é uma coisa relativamente recente que vem de 2014 para cá e muita gente ainda não sabe que quando eu pesquiso o valor de um serviço no SINAP, por exemplo, nós já temos lá aquele valor com esses custos inclusos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não contemple no orçamento esses custos em duplicidade, que é o que nós vemos muito comumente acontecendo atualmente por desconhecimento de muitos orçamentistas. Também nós temos que fazer uma diferenciação que é muito importante para que a gente não cometa erro no nosso orçamento, que seria: nós temos que entender que os encargos sociais nós vamos agora dividir em duas categorias, a categoria dos horistas e a categoria dos mensalistas. O que é isso? Ora, quando nós fazemos os custos diretos dos serviços, nós criamos as composições unitárias, conforme nós vimos em aulas anteriores. Veja bem, lá dentro dessas composições de custo, entram, por exemplo, o pedreiro, o servente, o carpinteiro, o armador. Em que unidade? Hora. Então, ou seja, a gente verifica quantas horas nós vamos consumir daquele insumo pedreiro, ou servente, ou carpinteiro, ou armador, ou pintor e etc., para cada unidade de serviço executado. Então, observe que nós estamos contemplando o custo desses operários, aquele que bota a mão na massa efetivamente, com a unidade hora. Então, os encargos desses trabalhadores, que são os trabalhadores que botam a mão na massa e que estão dentro das composições unitárias, serão os encargos dos chamados horistas. Já aqueles operários, aqueles trabalhadores que não fazem parte dos custos, os custos nas composições de custo unitária, dos serviços efetivamente, aqueles que não botam a mão na massa, como, por exemplo, o engenheiro, o mestre de obra, o vigia, o porteiro, o técnico de edificações, o técnico de segurança. Como é que eles vão entrar na nossa planilha orçamentária? Eles vão entrar com a unidade mês, ou seja, quantos meses de engenheiro eu vou ter que botar no meu orçamento? Ora, quantos meses vai ter aquela obra? Entenda como é importante essa união entre orçamento e planejamento. Então, ora, se esse engenheiro mestre vai entrar na planilha como unidade mês, ele será o que nós chamamos de mensalista. Qual é a diferença básica? Em relação ao cotidiano, ao dia a dia da obra, isso não muda absolutamente nada.
mas muda da maneira que eu estou incluindo esses profissionais no orçamento. Quando eu coloco alguém, um pedreiro, como por exemplo, 10 horas de pedreiro para ele fazer uma parede, nós estamos falando de horas úteis de trabalho. Mas a gente sabe que existem horas não trabalhadas pelo pedreiro e que deverão ser remuneradas pelo empresário. Por quê? Por exemplo, um feriado. Ora, se tiver um feriado, a gente sabe que o trabalhador vai ficar em casa, mas ele vai receber aquele dia, né, como se trabalhando estivesse. Outro exemplo, o descanso semanal remunerado. O trabalhador trabalha de segunda a sábado ou segunda a sexta, dependendo da jornada, de 44 horas, mas, caso ele não falte, ele tem direito ao descanso semanal remunerado. Então veja bem que nós vamos ter que ter um plus, que nós chamamos de encargos, que é exatamente para contemplar essas horas não trabalhadas, mas que o trabalhador vai receber. Já quando eu trato do mensalista, como por exemplo o engenheiro ou mestre de obras, na hora que eu coloco no meu orçamento que eu vou precisar pagar um mês de engenheiro, não me importa quantos feriados vão ter naquele mês, aquele salário já contempla isso. Então veja bem que vai haver uma diferença de incidências em relação ao salário. Então os encargos dos horistas serão maiores que os encargos dos mensalistas. Isso é que a gente tem que entender, que na hora de contemplar esse custo no orçamento, há essa diferenciação. Os encargos sociais, conforme a gente consegue ver na planilha que está aparecendo na tela, ele é composto pelo INSS, pelas contribuições do SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, Salário Educação, Seguro contra Acidente de Trabalho e FGTS. Observe que somente esses encargos sobre a folha de pagamento já contemplam na opção sem desoneração, e daqui a pouco nós vamos falar sobre o que seria o sem desoneração e o com desoneração. A gente observa que isso já impacta em 36,8%. O que quer dizer isso? Se eu contratar um trabalhador na carteira assinada e o salário dele for R$1.000, 36,8% eu, empresário, vou ter de custos a mais do que o salário do trabalhador, somente com essas parcelas que nós relacionamos agora. Então veja bem que é um impacto muito significativo. Temos ainda os encargos chamados do grupo B, que são os encargos trabalhistas. O que está contemplado aí conforme nós conseguimos ver na tela nesse momento? O repouso semanal remunerado, os feriados, o auxílio enfermidade, que é exatamente o custo que a empresa vai ter com aquele trabalhador quando ele se encontra afastado por motivo de doença, o 13º salário, a licença paternidade, as faltas justificadas, o dias de chuva, auxílio acidente do trabalho, férias gozadas e salário maternidade. Veja bem que nesses encargos eles serão computados de acordo com a gestão da empresa e de acordo com o local e tipo de obra. Por exemplo, não faz sentido eu colocar nos meus encargos sociais uma parcela referente a dias de chuva se o trabalho que eu vou executar é interno. Então veja bem que isso tem que ser adaptado para cada orçamento de obras. Esse pelo menos seria o correto. O que acontece na prática é que a maioria das empresas pegam esses encargos sociais prontos, como esse que nós vimos na tela, que são os encargos sociais do SINAP, e utilizam para toda e qualquer situação, o que não seria a forma mais correta de ser feita. Como é que o SINAP calcula esses encargos? Bem, nesse caso, a gente recomenda a vocês que, conforme o endereço que nós vamos passar em anexo, vocês pesquisem no site do SINAP e vocês vão encontrar a memória de cálculo dos encargos sociais e você vai entender como é que o SINAP chega nesses números. Esses números, o SINAP calcula com base em médias. Por exemplo, como é que o SINAP calcula o percentual que nós vamos deixar reservado para acidente de trabalho? De acordo com a média dos acidentes de trabalho que tem nas empresas de construção. É obviamente que, caso a sua empresa tenha um sistema de gestão de segurança do trabalho eficiente, você poderá vir a reduzir esses percentuais. É importante lembrar que esses encargos sociais eles são adicionados ao custo da mão de obra. Então, de forma que, caso você consiga reduzir esses encargos sociais, os seus orçamentos terão um valor mais baixo e a sua empresa se tornará mais competitiva no mercado, podendo ter mais chances de sucesso. É importante agora nós falarmos também dos encargos indenizatórios. Os encargos indenizatórios
são aqueles que serão pagos toda vez que nós demitirmos um trabalhador. A gente sabe que a rotatividade na construção civil é alta, então esses encargos, em muitos casos, eles são bem significativos. Os encargos são aviso prévio indenizado, aviso prévio trabalhado, férias indenizadas, depósito rescisão sem justa causa e indenização adicional. O que seria isso? O aviso prévio indenizado é aquele em que a gente demite o trabalhador e o aviso prévio ele não vai trabalhar, a gente já quer que ele se afaste da empresa. Na construção civil, infelizmente, em muitos casos nós temos que utilizar esse tipo de aviso porque um operário insatisfeito ou sabendo que já está demitido dentro da obra pode vir a lhe causar sérios problemas. O aviso prévio trabalhado, ele pode ser utilizado quando nós temos demitindo uma mão de obra que tem um maior nível educacional, um maior nível de comprometimento, como um engenheiro, mestre de obra, é possível utilizar esse tipo de aviso. Em relação às férias indenizadas, o raciocínio é similar. Caso aquele operário tenha um saldo de férias a gozar, nós também podemos pagar para que ele não goze as férias e nós indenizamos essas férias dele. O depósito de rescisão sem justa causa é aquela multa sobre o saldo do FGTS que a empresa tem que pagar e que, conforme a gente vê, existem muitos projetos para acabar com esse encargo sobre as empresas, o que facilitaria a demissão e, consequentemente, também facilitaria abrir novos postos de trabalho. A gente observa agora nessa tabela final que, no caso dos encargos desonerados, esse percentual fica em 87,49% para os horistas e 49,98% para os mensalistas. No caso do não desonerado, que é o tradicional, ele ficaria em 116,66% para o horista e 73,40% para o mensalista. Veja bem que no caso do não desonerado, que é o tradicional, é o normal, é o comum, é o geral, esses encargos de 116% equivalem a eu dizer o seguinte, que quando eu contrato um trabalhador da construção civil por R$1.000, além dos R$1.000 de salário, eu, empresário, terei mais um custo de R$1.166 somente de outros encargos, como nós vimos, sociais, trabalhistas e indenizatórios. Isso explica porque muitos empresários ainda insistem em tentar não formalizar o contrato de trabalho dos seus trabalhadores, visto que isso causa realmente muitos custos. E a ausência desses custos no orçamento pode fazer com que o nosso orçamento fique completamente furado. Nesse momento, terminamos a nossa aula de hoje. Fiquem atentos que iremos disponibilizar as próximas aulas na sequência. É um prazer tê-los conosco e lembre-se sempre, dê um upgrade no seu currículo.